Boa noite a todos. Eu vou convidá-los para ficarem confortáveis nas cadeiras de vocês, para que vocês tirem neste momento aqueles probleminhas, aquelas coisas do dia a dia que todos nós temos, porque nós vamos agora conversar com alguém muito especial através de uma oração. Nós vamos conversar com o nosso Pai. Amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Nós viemos aqui em busca de conhecimento, de entendimento, para que possamos fazer nossa evolução. Abra nossos olhos, nossos ouvidos para esses ensinamentos. Também pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria para entendê-los, que nos dê coragem para praticá-los no dia a dia, para que quando chegarmos à pátria espiritual, nós cheguemos muito melhores do que quando aqui iniciamos a nossa caminhada terrena. Porque a oportunidade que você nos dá, Pai, ela é maravilhosa. É uma oportunidade para sermos melhores. Obrigado mais uma vez por tudo que temos. Sabemos que aquilo que temos neste momento é o que necessitamos, porque um pai sabe a medida que deve dar a seu filho, o quanto deve dar a ele. Muito obrigado, que assim seja. Então eu vou iniciar a explanação da noite de hoje, que é sobre um tema relacionado à família. Constelação familiar perene. É o último capítulo deste livro, do Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles, com o título Constelação Familiar. O que é uma constelação? Nós sabemos que é um conjunto de estrelas que se unem nesse nosso universo, nesse nosso céu maravilhoso, e que forma diferentes figuras. E o que é que a família tem a ver com isso? A família é um conjunto de estrelas que se unem com o objetivo de evoluir. Então, na família, nós somos estrelas únicas que nos encontramos. E esse grupo familiar, todos juntos, uns ajudando os outros, é que vai evoluir. De que forma as pessoas se unem para formar essa constelação, para formar esta família? Por laços afetivos, de afinidade, e também pela necessidade de reparação de erros do passado. Então, às vezes nós pensamos, mas eu não deveria estar nesta família, eu não tenho nada a ver com isso. Muito pelo contrário, é nesta família que precisamos estar. É com esses problemas, com essas dificuldades que nós precisamos lidar. A família, ela é a base fundamental da sociedade. É na família que se ensaiam os primeiros passos para o amor, para o afeto, para a convivência mútua. É na família que nós pertencemos. Ah, mas eu não pertenço à família porque eu me sinto rejeitado ou rejeitada pela minha família. Sim, pode haver esses sentimentos. E pode haver, inclusive, alguns membros dessa família que rejeitem um ou outro. Mas precisamos lembrar que perante Deus, nenhum de nós é rejeitado. Inclusive, nós temos uma passagem do Evangelho que fala que todos nós pertencemos à família de laços corporais e à família de laços espirituais. Portanto, nenhum de nós é rejeitado. A palavra pertencimento, ela não está apenas no conceito de família. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses e fazer um comentário que não vem da doutrina espírita. Tem um psicólogo, que é um psicólogo alemão, chamado Bert Helling. Através do estudo das pessoas, porque ele é psicólogo, ele atende as pessoas,
E através desse estudo e da observação, ele criou um processo de cura chamado constelações familiares sistêmicas. Por que eu quis trazer o nome dele aqui? Como eu comentei, isso não está na doutrina. Se ele era espírita, eu não sei, tá? Porque o pilar para esse processo de cura que ele nos trouxe é o amor. Que é isso que nós estudamos aqui. Que é isso que Kardec nos trouxe nas obras da doutrina e é isso que Cristo nos trouxe. O amor sempre em primeiro lugar. O perdão sempre em primeiro lugar. E também ele nos traz um outro pilar que é o pertencimento. Segundo ele, todos nós pertencemos. E agora vamos voltar para a doutrina espírita. Todos nós pertencemos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mesmo aqueles que já se foram, mesmo aqueles que ficaram pouco tempo, todos pertencem à nossa constelação familiar. Então, nós somos uma pequena estrela que formamos uma constelação que se chama família. Esse é o pequeno grupo que depois forma uma sociedade e que depois forma um outro grupo maior e assim por diante. E assim nós formamos o universo. Como as estrelas, que quando nós olhamos para o céu estrelado, estão todas lá. Figuras diferentes e todas lá. Famílias diferentes e todos aqui. Todos pertencentes. Eu vou fazer a leitura de alguns parágrafos desse livro para que facilite um pouco mais a compreensão. Reconhecendo que a constelação familiar é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser, portanto, temporária, em razão daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos, todos necessitados de crescimento interior e de iluminação, concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, o que a Joana quer nos dizer com esse parágrafo? Que as nossas vivências, elas são diferentes em cada encarnação que nós estamos aqui. Hoje, nós fazemos parte de uma família, de uma constelação. Ontem, na reencarnação anterior, essa família era um pouco diferente do que a que nós temos hoje. Na próxima reencarnação, alguns irão para outros planos, para outras atividades, porque não terão mais a necessidade de estar aqui. Outros virão, alguns da mesma constelação, da mesma família, outros novos. Então existe essa movimentação. Não somos sempre a mesma família. Por isso que ela chama de constelação familiar perene. É uma constelação familiar eterna. E quando nós participamos de um grupo em uma encarnação, quando nós vamos para uma outra, nós levamos no nosso consciente, na nossa memória, tudo o que nós vivemos nessa. Então, se nós recebemos amor, nós não vamos ter a lembrança da encarnação anterior, mas nós levaremos conosco o amor. Nós levaremos conosco o afeto, o carinho, tudo que nós recebemos enquanto fazíamos parte desta família. Também Joana nos fala o seguinte: cabe aos genitores a imensa alegria que se deriva da oportunidade de haver recebido nos braços da afetividade espíritos de variada procedência, amigos de ontem ou adversários de épocas anteriores, que se reuniram pela consanguinidade, a fim de encontrarem o rumo da paz, ensaiando recomeços e reparações, em processos penosos de expiação ou em tarefas missionárias de redenção. A palavra que ela usa, a alegria de nós como pais. E ela traz a palavra genitores, mas eu gostaria de complementar. São os genitores, são os que cuidam das crianças, são os avós, são os responsáveis. São os filhos de coração. Então aquele pai, aquela mãe não geraram aquela criança, mas eles têm sim aquela criança para cuidar.
Então, a alegria que nós temos, ou que devemos ter, ao receber esses seres para conviverem conosco na nossa família, independente da situação em que esse ser se encontra. E aí é complicado falar até sobre isso, porque na sociedade que nós vivemos hoje, ainda em fase de evolução, vemos por aí ainda muitas coisas tristes. Crianças que são abandonadas, crianças que são abortadas. Por quê? Porque não estava no meu planejamento. Estava sim. Mas infelizmente algumas pessoas não têm a coragem de seguir em frente. Infelizmente algumas pessoas não conseguem compreender que aquele ser é um ser como nós, que já estamos aqui, que nossos pais nos permitiram a vinda até aqui. E então cometem esse crime. Ainda mais com um ser que não tem nem direito de defesa. Então nós precisamos nos conscientizar que é um ato que não deve ser cometido. Outra coisa, abandonos, porque vem uma criança no lar com alguma dificuldade física, alguma dificuldade mental. Ah, mas eu não, eu só quero se for uma criança perfeita. Como se nós fôssemos perfeitos. Então, por isso, precisamos receber todos os filhos que nos forem enviados. E aqui eu falo da importância do amor para quando recebemos uma criança. E aí nós olhamos aquela criaturinha e quem de nós nunca disse, olha, parece um anjinho. E parece mesmo. Mas o anjinho é aquele corpinho, porque o espírito que está ali muitas vezes é muito mais velho do que nós. Porque nós somos espíritos únicos. O nosso papel como pais é dar a vida a esse espírito que precisa vir, porque ele precisa conviver conosco, ele precisa de reparações. Todos nós precisamos. Todos nós estamos num processo de provas e ele também precisa. Então nós precisamos usar do amor, do carinho, do afeto e receber aquele ser. Porque ele pode vir até sem nenhuma deficiência quando nasce, mas depois, com o passar do tempo, vai ser uma pessoa que não vai pensar como nós. E aí a gente faz o quê? Joga fora? Não, né? Faz parte da nossa família, precisamos nos conhecer e nos compreender, nos respeitar e conviver, sempre com amor. Cada espírito é responsável pelo próprio destino e ninguém, senão ele próprio, dispõe dos meios para modificar-lhe a trajetória, sendo a educação moral responsável por oferecer-lhe os equipamentos hábeis à conquista da felicidade, e o meio familiar como social, complementos de alto valor para o sucesso do empreendimento evolutivo. Cabe aos pais receberem essas crianças. Cabe aos pais dar tudo de si, mas principalmente o amor. Também a correção, porque enquanto crianças e jovens, nós todos precisamos, e as crianças que estão aí também precisam, de correção firme. Amor não é dar tudo, mas a responsabilidade é dos pais. Mas como esse parágrafo nos disse, Joana nos disse isso, cada ser é único, cada ser é individual. E depois de adultos, cada um segue a sua trajetória. Cada um busca o seu caminho. Cada um sabe o que é melhor para si. E aí eu gostaria de chamar a atenção de nós, como pais, eu me incluo porque eu também tenho filhos, que às vezes nós projetamos nos nossos filhos algumas expectativas que são nossas. Então, aquela mãe que gostaria muito de ter sido uma modelo famosa, ela projeta isso na filha ou no filho, e aí o que ela faz? Ela acaba dando mais do que tem, pagando cursos, fazendo com que aquela pessoa faça, exigindo com que aquela pessoa faça. Mas isso está na natureza daquele filho? Não está na natureza daquela mãe. Outro exemplo, eu gostaria muito que meu filho fosse médico.
eu não pude ser médico, então assim, eu gostaria muito que meu filho fosse médico, porque daí ele vai ajudar as pessoas também, mas na verdade ele vai ficar muito bem de vida. Será que está certo esse nosso pensamento? E aí vamos buscar qual é o objetivo da medicina. A pessoa precisa ter o dom, ela precisa salvar vidas. Esse é o objetivo principal. Estar bem de vida se busca de outras formas, não precisa ser médico. E será que aquele filho quer estar bem de vida? Será que é isso que vai trazer a felicidade para ele? Ou será que é a convivência? É ter uma família que não o obrigue a fazer alguma coisa que ele não queira? Será que isso não o deixa mais feliz? Então é algo que nós precisamos pensar. Não projetar nos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer com a nossa vida. Um outro exemplo que muitas vezes nós vemos por aí. Mas arrumou aquela namorada. Não, não dá. Aquela pessoa não é boa para meu filho, não dá, eu não quero, não dá. Qual é o nosso papel como pais? Se nós estamos vendo que de repente é uma pessoa que talvez até a gente ache que não vai ser a ideal, que não tem os mesmos costumes do que nós, que não tem as mesmas questões de caráter e questões morais que nós aprendemos na nossa família, bom, pode acontecer, mas o nosso papel é orientar apenas. Porque o espírito, depois de adulto, segue a sua própria trajetória. E as escolhas que ele faz são para a evolução dele. Às vezes ele precisa estar com aquela pessoa, é só assim que ele vai aprender algumas coisas, que talvez hoje a gente não saiba o que são. Mas são coisas que ele traz de encarnações anteriores. Então, o nosso papel como pais é orientar, é estar sempre ali, de braços abertos, para quando nossos filhos quiserem um abraço, quiserem uma orientação, quiserem um conselho, então nós vamos estar. Mas precisamos deixar que sigam o seu próprio caminho, sem exigências, sem ameaças e tudo mais, que são muitas coisas que nós vemos por aí. Muitas vezes. Aos pais, conscientes das suas responsabilidades, cabe a tarefa de encontrar-se receptivos aos filhos que os busquem, na situação em que se encontrem, ensejando-lhes renovação e entusiasmo, expondo sem impor, o que possa contribuir para que reencontrem o rumo àqueles que se perderam, ou prossigam os bem-sucedidos. Então eu reafirmo isso, tá nesse parágrafo. Precisamos estar disponíveis, principalmente na questão do amor, principalmente na questão do acolhimento, e deixá-los seguir o próprio caminho. Então, nós temos aquele filho que não fez exatamente o que a gente ensinou. Ele resolveu seguir por um outro caminho. Ficamos decepcionados, não entendemos por que isso aconteceu, porque fizemos o nosso papel de pai. Quando fazemos o nosso papel de pai e damos amor, precisamos estar com a consciência tranquila. A culpa nada traz. E aí falamos mais para as mães, né? Parece que a culpa do mundo é das mães. Na verdade, não é. Na verdade, quando nós damos o melhor de nós, mãe, pai, responsáveis, avós, seja quem for que esteja cuidando daquela criatura, tem que entender que a culpa não leva a nada. A dor por sentir que tem um filho, porque muitas vezes não são pequenas escolhas que ele faz e que nós nos chateamos. Muitas vezes aquele espírito se desvia totalmente do caminho. Ele entra no vício, ele entra na criminalidade, e é claro que os pais sofrem, e sofrem muito. Mas são espíritos únicos. De novo, nós somos todos estrelas únicas, que formamos uma constelação para nos auxiliar. Um auxilia ao outro. E se esse filho se perdeu, é porque ele já traz de encarnações anteriores, ele já traz isso no perispírito, ele já traz isso na consciência dele. E às vezes ele não consegue lutar contra isso. Então não é culpa do pai, não é culpa da mãe. A Joana diz o seguinte, que transferir para si
a responsabilidade pelo fracasso do outro é imaturidade espiritual e emocional. Precisamos ser firmes, precisamos ter fé e continuar. Se não conseguimos interferir no caminho, então que façamos preces. Algo nós sempre temos para fazer. Ninguém é capaz de ultrapassar os próprios limites, e a vida é feita de inúmeros deles, que vão sendo vencidos a pouco e pouco no carreiro das reencarnações. Por que eu trouxe esse parágrafo? Eu trouxe pensando na culpa, no remorso que a gente tem por aquele filho que não segue o caminho que nós ensinamos, na dor que nós sentimos. Mas quando fazemos um papel de pai amoroso, que cria esse filho da melhor forma, nós precisamos entender que temos sim uma limitação. Todos nós temos uma limitação. E nós fizemos tudo o que podemos fazer. É isso. E aí a culpa precisamos deixar de lado. A dor é mais difícil, né? Sentimos a dor pelo fracasso, vamos chamar assim, do outro. Mas é necessário que ele passe por esse processo novamente. Dentro do lar, quando a situação ficar muito difícil, porque vivemos com pessoas que às vezes trazem esses problemas de outras vidas, precisamos lembrar sempre que a misericórdia divina nunca falha. Nós falhamos. Nós às vezes falhamos porque nós somos seres humanos, porque nós estamos em um processo de evolução. E isso faz parte. Mas Deus nunca falha. Então, quando estivermos enfrentando problemas em nossa família, dificuldades, quando temos aquele ente querido que é difícil de lidarmos, que não nos compreende, que às vezes nós não conseguimos compreender, lembremos sempre que a misericórdia divina está atuando. E ela nunca falha. A mensagem seria essa para a noite de hoje. Eu agradeço por terem me ouvido, espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. E eu gostaria de convidar então os médiuns para o nosso passe final. Para a prece de hoje, eu escolhi um poema que foi retirado do livro Cartas do Evangelho, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Casemiro Cunha. Então, que todos nós possamos nos acomodar. É certo que, sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os amigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana efetiva precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças. Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Que possamos levar para os nossos lares algumas dessas palavras, que possamos ser quem harmoniza, possamos compreender
as dificuldades que temos no nosso lar, sempre pedindo a Deus e ao nosso anjo protetor que nos proteja, que nos guie, que nos ampare, que possamos voltar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, levando esses fluidos positivos que estamos recebendo e mentalizando também os nossos familiares para que recebam também toda essa energia positiva. Que assim seja.